Nos estúdios, os dois candidatos mais votados no primeiro turno em Fortaleza, Roberto Cláudio e Capitão Wagner. A partir de agora, eles apresentarão aqui suas propostas e projetos para os próximos 4 anos e você de casa poderá decidir o que é melhor para o futuro da capital. Esperamos ver aqui um confronto de ideias limpo em que reine o respeito às regras, ao outro candidato e principalmente à população de Fortaleza. Então, vamos às regras. Serão 4 blocos. No primeiro bloco, eu vou sortear temas pré-definidos e cada candidato deverá apresentar as suas propostas sobre esse assunto. Serão 4 temas e cada candidato terá 2 minutos para falar sobre cada um deles. Nessa etapa, não há perguntas e respostas. Nos 2 blocos seguintes, aí sim, Roberto Cláudio e Capitão Wagner debaterão sobre temas livres. No último bloco, as considerações finais. Vamos então iniciar esse primeiro bloco sorteando o tema para os candidatos. Tema sorteado. Educação. Quem começa apresentando suas propostas é o candidato Capitão Wagner. Essa ordem foi definida por sorteio realizado no dia 5 de outubro com a presença de todos. Candidato, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, candidato Roberto Cláudio. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Cidade, agradecer a oportunidade e registrar o nosso compromisso com a educação e Fortaleza a partir do momento que sou professor e sei da importância que esse tema tem para a evolução de uma cidade. Me solidarizar com os professores dessa cidade que nos últimos dias foram maltratados por uma declaração infeliz do adversário e registrar que o nosso compromisso inicialmente é justamente com o professor. Nós queremos garantir a você, que é professor substituto, que você na nossa gestão terá carteira assinada e a garantia de que você será lotado para trabalhar numa das escolas da prefeitura. Garantir também aos professores efetivos e aos demais que fazem parte da rede que os recursos destinados pelo antigo Fundef para o professor na nossa gestão serão encaminhados para cada professor como forma de valorização. Lembrar também que o nosso compromisso com a educação é ter de verdade um centro para que esses professores possam ser qualificados, possam se preparar para a missão tão árdua que é preparar as crianças e dar a essas crianças cidadania. Queria registrar também o nosso compromisso com a escola aberta de domingo a domingo, para valorizar a comunidade e para dar um espaço de qualidade para que as crianças e os adolescentes possam, no final de semana, ter atividades complementares. É importante registrar que o ambiente da escola pode se tornar um ambiente seguro, um ambiente adequado para se formar a cidadania. No momento que a direção da escola vai se aproximar da comunidade, oferecendo espaço aos finais de semana para que sejam realizadas atividades complementares, atividades esportivas, atividades culturais e atividades sociais que vão aproximar, assim, a escola da comunidade, fazendo com que esse ambiente se torne um ambiente agradável e possa atrair as crianças. Queria registrar também o nosso compromisso com o passe livre estudantil. Os estudantes, na nossa gestão, terão direito de se conduzir para a escola sem ter que pagar passagem. Esse projeto é viável, ele já acontece em diversas cidades brasileiras e aqui em Fortaleza, na nossa gestão, o passe livre estudantil será uma realidade. Primeiro nas escolas públicas e até o final da gestão em todas as escolas. Obrigado, candidato Capitão Wagner. Agora é a vez do candidato Roberto Cláudio apresentar suas propostas para a educação. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a você, fortalezense. Para uma cidade desigual, apartada e ainda violenta como Fortaleza, oferecer a oportunidade de um futuro melhor para uma criança e jovem da periferia é o caminho mais sólido para transformar as realidades de Fortaleza. E é isso que nós estamos tentando fazer. Aumentamos matrículas, reduzimos invasão escolar, melhoramos todos os indicadores de qualidade da educação. Aumentamos em quase 8.000 as vagas de creche, 4.000 só em tempo integral. Implantamos a escola em tempo integral, que modifica atitudes, comportamento e futuro dos jovens e crianças da periferia. Foram 28.000 vagas e queremos ampliar mais 20 escolas em tempo integral e mais 8.000 vagas em tempo integral. Também queremos abrir mais 6.000 vagas de creche. E quero assumir um compromisso em continuar a nossa política de valorização dos professores. E aqui faço um parênteses. Quero me desculpar publicamente por uma palavra infeliz que pronunciei no calor de um debate, quando eu estava sendo grosseiramente atacado pelo meu adversário em relação aos laboratórios e bibliotecas. Quero dizer a você, professor, que tem um profundo respeito ao seu trabalho. Respeito esse expresso não pela retórica, mas pela prática, em ter pago 15% acima de todos os servidores ao longo desses 4 anos de salário a você, de ter implantado o piso nacional do Fundeb, de ter garantido 1/3 da carga horária para planejar a aula,
de também ter feito o maior concurso da história para professor. Quero dialogando, conversando com o sindicato, com os pés no chão e com responsabilidade, continuar valorizando o seu trabalho, porque essa parceria da gestão, com os gestores, com vocês, os pais de alunos e alunos, é que tem transformado a educação pública da cidade de Fortaleza. Vamos continuar essas mesmas mudanças, contando com a sua parceria. Muito obrigado. Obrigado, então, candidatos. Agora vamos sortear mais um tema, que eles terão mais 2 minutos para falar. Tema sorteado agora... Segurança. Agora, candidato Capitão Wagner, o senhor tem 2 minutos. Acho que é o candidato Roberto. Perdão, candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos agora para falar sobre esse tema. Assim, um papel a segurança do município de Fortaleza, mas a gente não pode, pelo calor e pelo medo que a violência produz nas famílias, querer iludir o eleitor que nós podemos sozinhos, a prefeitura, resolver esse problema. O nosso papel de parceria não é um papel de substituição das polícias, não é um papel de polícia militar, civil ou federal, é um papel complementar e muito importante que já vem dando resultado nessa cidade. A gente quer trabalhar com um tripé social, territorial e de guarda municipal. O social é dar oportunidade à juventude, jovem, pobre, de áreas vulneráveis, não podem ser tratados com desrespeito ou com violência. Precisam de oportunidade, de uma escola em tempo integral, de cucas, de praças e projetos sociais, como a gente já está fazendo nos mais diversos bairros da cidade. É só olhar o brilho do olho do jovem hoje matriculado na escola de tempo integral do Planalto Ayrton Senna. Também podemos modificar as realidades físicas, territoriais, aonde há lixo, escuridão, abandono, há violência, há crime, aonde implantamos pavimentação, drenagem, luz, areninhas, praças públicas, essa realidade mudou. Lá no Vila Velha, no Sítio São João, no Genibaú, nos mais diversos bairros da cidade. E vamos continuar tanto essa complementação social como física e territorial. E vamos criar também um novo sistema de vigilância para a Guarda Municipal. Vamos chamar mais 1.000 novos guardas capacitados. Vamos criar pelo menos 50 pontos de observação com postos policiais, câmaras de vigilância e integrar a Guarda Municipal à Polícia Militar, para que a Guarda sirva de olhos e ouvidos para situações de risco e, nesse caso, contactar a polícia para uma ação rápida e eminente. Queria dizer que o meu compromisso é, trabalhando o social, a oportunidade, o territorial e a Guarda Municipal, ficar atento ao assunto. Obrigado, candidato. Agora, candidato Capitão Wagner, o senhor tem 2 minutos para falar sobre o tema segurança. O candidato adversário disse que tem tanta experiência, mas parece que na área da segurança a experiência não foi exitosa. A gente tem que ver que a legislação prevê sim que a Guarda Municipal e a Prefeitura possam atuar na área da segurança. Você que está em casa, dá uma olhadinha, vai lá na internet e busca a Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Nacional dos Guardas Municipais. Aí você vai ver o que o Guarda Municipal pode e o que ele não pode fazer. Vá lá na Lei Orgânica do Município, que é a Constituição da cidade de Fortaleza, e verifique no artigo 8º, a Prefeitura tem a obrigação de armar a sua Guarda Municipal. Existe o Estatuto de Desarmamento, que é de 2006, que também tem essa previsão de que uma Guarda Municipal treinada, equipada e armada pode ser utilizada como ferramenta para proteger o cidadão e para proteger o próprio Guarda Municipal. A gente tem que lembrar que esses dias os guardas municipais foram escalados para fazer escoltas de ônibus que estavam sendo incendiados na cidade. Só que o guarda não tinha arma para se proteger, nem para proteger o cidadão que estava usando o ônibus. Na nossa gestão, a prioridade vai ser sim, investimento na área social, mas além disso, nós vamos ter uma Guarda Municipal treinada, equipada, avaliada psicologicamente para só depois disso entregar o armamento, para que ele possa se proteger e proteger o cidadão. Teremos sim um sistema de vídeo monitoramento que funciona lá em Diadema, que funciona em São Bernardo do Campo, que funciona em diversas cidades, funcionando aqui na cidade de Fortaleza. E vamos implementar o radar da segurança. Por dia, mais de 30 veículos são roubados na cidade de Fortaleza. Com o radar da segurança, nós vamos identificar através do fotossensor, que hoje é equipamento apenas para arrecadar dinheiro, ele vai se transformar no agente de segurança, vai identificar o veículo roubado e furtado, que vai ser devolvido ao proprietário e vai ajudar a Guarda Municipal e a Polícia Militar a prender esses criminosos. É dessa forma que a gente quer fazer a segurança, com muita responsabilidade, com muito embasamento legal e principalmente ouvindo a população que 70% hoje é a favor de uma Guarda Municipal treinada, equipada e armada. Dessa forma, nós vamos melhorar a segurança de Fortaleza. Ok, então vamos sortear mais um tema. Tema sorteado agora, saúde.
Agora é o candidato Capitão Wagner que começa. Candidato, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Cidadão, você que está em casa tem que avaliar se realmente o posto de saúde que você frequenta e que você precisa para os atendimentos, também para a busca de medicamentos, está funcionando adequadamente. Nós tomamos conhecimento que hoje os médicos obstetras e ginecologistas do Hospital da Mulher estão paralisando suas atividades por falta de pagamento. A mesma coisa está acontecendo com os ortopedistas dos Frotinhas. O que eu quero me comprometer com a cidade é que nós tenhamos uma prioridade de fazer funcionar os equipamentos de saúde que já existem. A gente sabe que a obra é importante, mas o cimento e o concreto não cura as pessoas. O que cura as pessoas é o tratamento, é o medicamento no posto, é o equipamento que faz o exame funcionando, é o médico para atender essas pessoas, e na nossa gestão a prioridade vai ser essa. Nós queremos criar a Central Integrada de Saúde, onde o cidadão vai ter um cartão e onde ele chegar, seja no JF, no posto de saúde, no Frotinho, qualquer equipamento de saúde, o médico vai ter antecipadamente o histórico de saúde daquele paciente, com os medicamentos que ele já tomou, com os tratamentos que ele já realizou, com as doenças que ele adquire, porque pode-se evitar inclusive um diagnóstico equivocado e também um tratamento equivocado. Recentemente eu estive no JF visitando um companheiro que teve um acidente de moto e, para a sorte dele, a esposa, que também tinha sofrido o acidente, estava lúcida. Esse cidadão ia ter um tratamento inadequado e isso poderia gerar um problema, porque ele era diabético, ia tomar uma medicação que o diabético não poderia tomar. Com o cartão integrado de saúde, a gente vai evitar esse procedimento. Nós vamos ter também o teleagendamento. Se qualquer plano de saúde pode utilizar o teleagendamento, por que você não pode de casa ligar para o posto de saúde, ligar para qualquer equipamento, para uma policlínica e marcar uma consulta e marcar um exame sem que você precise enfrentar uma fila como acontece hoje? Então, a nossa intenção é humanizar o tratamento de saúde, trazendo de volta o PSF como ele era originalmente, com um tratamento preventivo, visitando as pessoas nas suas residências e não só com pronto atendimento em posto de saúde. Então, a nossa intenção é humanizar o tratamento na saúde. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Roberto Cláudio falar sobre o tema sorteado da vez, que é saúde. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Eu quero dizer a você, fortalezense, que essa foi a área em que nós mais investimos, a área que eu dei mais atenção. Tivemos avanços importantes e temos ainda grandes desafios, até porque na saúde a crítica fácil e simples não irá resolver os problemas. É só trabalho, mais dinheiro, seriedade, responsabilidade e até humildade para reconhecer o que não está bom ainda, que é o caminho mais certeiro e sustentável para a gente resolver a crise da saúde, que é nacional. Fortaleza hoje é das 12 capitais brasileiras aquela que mais investe e gasta em saúde. Para o bem da população, nós começamos a gestão recuperando os postos de saúde que estavam caindo. Contratamos 360 novos médicos, colocamos os postos para funcionarem de 7 a 7. Padronizamos laboratório, assistência farmacêutica, odontologia, que não existiam em todos os postos. Depois disso, passamos a construir novos postos. E cimento e concreto não é um fim em si mesmo, é um meio. Um posto novo lá na Maria Tomás, na Santa Filomena, onde não existia, transforma a realidade da assistência médica, farmacêutica, odontológica dessa população. Fizemos também 5 novas UPAs, são 11 novas UPAs em Fortaleza. O tal prontuário eletrônico, Fortaleza já tem. Também abrimos a primeira policlínica e queremos fazer muito mais. Quero terminar o sistema de informatização dos postos para regularizar o estoque de medicamentos, que eu sei que ainda é um grande desafio. Não é fácil, até as grandes farmácias privadas convivem com esse mesmo desafio. E nós estamos aprendendo com o que é bom lá fora e implantando aqui na cidade de Fortaleza. Quero também expandir a rede de policlínicas. Serão 5, 2 esse ano e mais 3 nos próximos 4 anos. E quero fazer o JF2 para melhorar a realização de cirurgias e internamentos, além de uma nova rede de 450 leitos hospitalares. Me dê uma chance, porque eu vou continuar priorizando a saúde e mostrando a você que é possível sim, mesmo com todas as dificuldades, melhorar o atendimento em Fortaleza. Obrigado, candidato Roberto Cláudio. Vamos então sortear o último tema do bloco. Tema sorteado agora: cultura. Agora é o candidato Roberto Cláudio que começa. Candidato, o senhor tem 2 minutos para falar sobre esse tema. Nós somos parte de uma cidade porque temos raízes em comum, porque temos histórias em comum, porque temos experiências e gostos em comum. E quem ajuda a construir esse sentimento de identidade, de pertencimento a uma cidade é a cultura, é a dança, é a música, é a comida e é o humor. Há uma grande meta e ambição dos artistas e militantes da cultura de se gastar 1% do orçamento com cultura.
Esse ano nós faremos a execução do maior orçamento já feito em cultura na história da cidade de Fortaleza. Bateremos na casa de 0,9% e eu me comprometo a progressivamente investir cada vez mais em cultura. Estamos recuperando o patrimônio histórico, recuperamos o mercado da Aerolândia, estamos fazendo o Teatro São José, estamos fazendo a nova biblioteca Dolor Barreira no centro da cidade, estamos recuperando a casa de Barão de Camusim para servir de um equipamento de formação artística, duplicamos os editais de manifestações culturais populares, como as festas juninas e o ciclo carnavalesco. Graças a uma luta dos artistas, é bom que se diga, que ocuparam a Secutifor, eu abri um diálogo. E sabe qual é a consequência disso? Transformamos em lei o edital das artes, que tem esse ano a sua maior edição de R$3.800.000. Vamos continuar também agora, no próximo mandato, criando um edital específico para a cultura nas praças e espaços públicos, para democratizar o acesso à música, à dança, ao teatro, lá no Genibaú, no Janguruçu, no Pirambu, nos bairros mais simples de Fortaleza. As praças trouxeram uma belíssima energia aos bairros. Queremos complementar agora, levando o artista para perto do povo. Esse é um caminho de ofertar emprego, oportunidade, conhecimento ao artista local e é uma oportunidade de dinamizar esses espaços públicos que já têm transformado a realidade de violência, a realidade de integração comunitária, de felicidade de tantas comunidades e bairros da cidade de Fortaleza. Ok, então agora é a vez do candidato Capitão Wagner falar sobre o tema cultura. O senhor também tem 2 minutos. Pena que o candidato Roberto Cláudio, nesses 4 longos anos, não conseguiu colocar em prática nada disso que ele está falando. Queria dizer para você que é artista, você que ocupou a Secretaria de Cultura por 10 dias por falta de pagamento de cachê de R$3.000, que na nossa gestão a prioridade vai ser o artista da terra. O artista da terra vai ser valorizado até mais do que artistas que venham de fora. Eu acredito que o turista que vem para a cidade de Fortaleza, ele quer conhecer a nossa cultura, não conhecer a cultura de outras cidades e outros estados. E por conta disso, nós vamos sim investir na cultura, criando o Centro de Tradições Nordestinas, um local onde o artista será tratado com devido respeito, onde ele vai ter os equipamentos necessários para evoluir em todas as artes que a cidade tem característica. A gente tem que lembrar que a cidade de Fortaleza, o estado de Ceará, é conhecido nacionalmente como a terra do humor. E a gente precisa impulsionar essa arte que é tão importante, pode gerar tanto emprego, tanta renda, pode gerar divisas para a cidade de Fortaleza a partir do turismo baseado no humor. Nós temos que intensificar também o investimento na área da cultura, como muito bem falou o candidato Roberto Cláudio. A Unesco recomenda que pelo menos 1% da receita corrente líquida da cidade seja destinada à cultura, como ferramenta não só de opção de lazer, não só opção de diversão, mas principalmente de geração de emprego e renda através da economia criativa. A economia criativa está por trás de todos os eventos culturais. As festas juninas que existiam nos bairros, você que é do Conjunto Ceará, você que é do José Walter, lembra dos grandes festivais juninos que existiam na cidade de Fortaleza, que hoje, infelizmente, estão abandonados. Não há mais investimento nessa cultura. Nós precisamos lembrar que é necessário também investir não só em infraestrutura física, mas principalmente nos artistas. E na nossa gestão, realmente nas praças, nos parques, em todo espaço público, nós vamos impulsionar a apresentação artística na área da dança, na área do humor, na área da música, em toda e qualquer área que o cearense e o fortalezense tenha como ferramenta para gerar emprego e renda e impulsionar o turismo da nossa cidade. Ok, então, muito obrigado, candidato, aos 2 candidatos. Assim termina o primeiro bloco do nosso debate. Já já a gente volta para o segundo bloco com perguntas e respostas sobre temas livres. TV Cidade nas eleições 2016. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza nesse segundo turno das eleições. Nesse segundo bloco, serão 4 rodadas de perguntas e respostas. O tema é livre e o tempo é de 1 minuto. A resposta também tem 1 minuto, assim como a réplica e a tréplica. Após essa rodada, começa outra e assim segue até que cada um dos candidatos tenha perguntado 2 vezes. Por sorteio feito previamente, ficou definido que quem fará a primeira pergunta será o candidato Roberto Cláudio. Gostaria só de lembrar aos candidatos que, esgotado o tempo dos senhores, o cronômetro zera imediatamente e começa a contar o tempo do outro candidato. Então, candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Candidato, Fortaleza, ao longo desses 3 dos últimos 4 anos, enfrentou uma grave crise econômica nacional que impactou as nossas contas municipais também. Mas, apesar de tudo isso, nós terminamos esse mandato pagando o servidor em dia, antecipando o 13º e fazendo o maior investimento público da história da cidade em obras e realizações sociais.
Isso só foi possível graças à boa gestão do dinheiro público, mas também à capacidade de ter novas ideias, de valorizar novos projetos e captar dinheiro fora até do país. Parcerias com governos, com bancos nacionais e com organismos internacionais que permitiram creches, casas populares, escolas, drenagem, corredores exclusivos de ônibus e tantas outras coisas, inclusive preparando a cidade para os próximos 4 anos. Gostaria de saber do senhor qual é a sua política ou sua intenção para estimular a captação de recursos externos, já que os recursos da prefeitura são poucos para tantos compromissos e necessidades da cidade. Ok, então, candidato Capitão Wagner. Olha, candidato, eu concordo que realmente a cidade de Fortaleza ela passa por uma situação em que precisamos buscar recursos, até porque se somarmos o que é gasto com o pessoal e com o custeio da máquina, apenas 9% do que sobra da receita corrente líquida é destinado para os investimentos. E há necessidade realmente de buscarmos investimentos não só junto ao governo federal, e por conta disso nós temos senadores que vão nos ajudar na busca desse recurso, temos deputados federais também vão nos ajudar quanto a esse recurso a nível de governo federal, bem como é necessário buscar os recursos junto aos organismos internacionais, seja a CAF, seja o BID, é necessário que a gente tenha capacidade e projetos para apresentar essas instituições, para que a gente possa, sim, viabilizar recursos, não só para a área da mobilidade urbana, mas para a área social e para todos os setores da cidade, que é uma cidade que tem um turismo como bandeira e que pode ser utilizado também esse recurso justamente para a destinação de novas obras e empreendimentos na área turística, para que a gente possa impulsionar a geração de emprego e renda na cidade. Tempo. Sim, é importante a articulação política, mas mais importante, candidato, é competência, excelência técnica, capacidade de ter bons argumentos e grandes projetos para trazer dinheiro até de fora do país, como nós fizemos. E o mais importante para você, fortalezense, é que a gente preparou o futuro. Se eu tiver a honra de um segundo mandato, vamos começar o primeiro ano de segundo mandato inaugurando obras. 8 escolas em tempo integral, já pelo menos 20 novas creches para crianças, o primeiro trecho do corredor Centro-Messejana, o novo terminal de Messejana e o mais importante, esses novos recursos vão permitir também que já no primeiro ano a gente comece outras obras, como os novos CUCAs, as novas policlínicas, outros corredores de ônibus. Isso é produto de trabalho, de valorização de projetos, de capacidade de captar recursos externos. Só assim nós vamos manter esse mesmo ritmo acelerado de investimentos e transformações da cidade de Fortaleza. Olha, candidato, além da competência que eu concordo que é necessária, nós precisamos ter responsabilidade, até porque todos esses empréstimos que são adquiridos num determinado momento vão ter que ser pagos, vão ser pagos com dinheiro público. Então, a responsabilidade para que a gente possa adquirir empréstimos para empreendimentos que venham efetivamente funcionar. Não adianta, por exemplo, construirmos obras que não vão ter funcionalidade. Eu até questiono e aproveito e peço para que você responda na tréplica, se há previsão de recursos para o funcionamento do JF2, que é uma obra importante sim, mas que tem previsão do valor para a construção e a gente não sabe se existe previsão de recursos para fazer funcionar esse equipamento, que é sim importante para a saúde, para oferecer mais leitos para as pessoas que precisam de internamento, que precisam de cirurgias e tratamentos. Então, a responsabilidade deve ser colocada sempre em primeiro plano, apesar de ser, logicamente, a competência, a grande ferramenta que vai ser utilizada para buscar esses recursos. Ok, então, agora é a vez do candidato Capitão Wagner fazer a sua pergunta ao candidato Roberto Cláudio. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Candidato Roberto Cláudio, a questão da geração de emprego e renda tem que ser uma bandeira de qualquer gestor de uma cidade, até porque a grande Fortaleza hoje passa por uma grande crise com 230 mil desempregados. Nós devemos lembrar que recentemente, nesse corre-corre, nessas caminhadas que a gente fez pela cidade, eu estive lá na Monsenhor Tabosa e tive a oportunidade de ver cerca de 90 lojas com placas de aluga-se. Também caminhei muito pelo centro da cidade, muitas lojas fechadas. Eu queria saber por que isso aconteceu com a economia da nossa cidade, especialmente gerando tanto desemprego e, ao mesmo tempo, na sua política, você já declarou em vários debates, que é contra a Feira José Avelino permanecer naquele local, bem como é contra a aplicação do serviço do Uber, que são 2 alternativas que estão sendo utilizadas pelas pessoas que não têm um emprego formal para sobreviver. Nós temos que lembrar que o gestor da cidade ele deve facilitar a geração de emprego e renda e não atrapalhar quem quer produzir, principalmente quem quer sustentar suas famílias. Eu concordo, capitão, que haja um problema aqui na cidade de Fortaleza, mas é preciso honestidade intelectual, uma população da cidade que é sábia. As pessoas sabem que a crise não é de Fortaleza, é do Brasil.
Muito pelo contrário, a despeito do problema ser real aqui, das 26 capitais brasileiras, a que ainda tem a melhor média ao longo desses 4 anos de empregos gerados e perdidos é Fortaleza. E mesmo assim é um desafio ainda a nós aqui na cidade. E é por isso que nós ganhamos um prêmio nacional do Sebrae, de um projeto chamado Empreendedorismo Sustentável, que oferece na prática crédito de R$15 mil, pago em 24 prestações para o micro, para o pequeno, associado à capacitação. Isso tem gerado uma mudança na vida de muita gente que deixou de ser informal para ser gerador de emprego e renda. Também estamos com a plataforma de desburocratização de alvarás e licenciamentos e queremos ampliar as políticas de capacitação para o mercado de trabalho. Com isso, a cidade pode incrementar suas políticas de geração de emprego e renda. Candidato? Olha, eu queria afirmar aqui para o candidato que eu perguntei por que ele é contra o serviço do Uber. Eu queria que ele respondesse o que eu perguntei e também queria que ele respondesse por que ele é a favor de retirar a Feira José Avelino daquele local. Você tem que lembrar que cerca de 50 mil famílias dependem diretamente daquela feira da José Avelino. A feira da José Avelino, ela é vista não só pelas pessoas que estão lá vendendo, não só os feirantes, mas existe toda a cadeia produtiva que fornece aquela confecção, que fornece o serviço. Aí tem que lembrar que o taxista que transporta o feirante e o comprador, ele ganha com isso. O posto de combustível que abastece aquele veículo também ganha com isso. A rede hoteleira da cidade de Fortaleza ganha com isso. Eu não entendo por que essa feira que gera tanto emprego na cidade de Fortaleza, na gestão do candidato Roberto Cláudio, ela vai ser retirada daquele local para ser destinada em outro local. Essa tentativa já foi feita, não deu certo. Tentaram levar para Maracanã, não deu certo. Tentaram levar para Caucaí, não deu certo. A gente quer saber por que você é contra o serviço do Uber e também retirar a Feira José Avelino daquele local. Tempo. Objetivamente, sou contra o Uber porque sou a favor da legalidade, candidato. O Uber é uma empresa americana, multinacional, que não paga impostos e ainda explora o serviço do trabalhador brasileiro. Por essa razão, não podemos gerar uma competição desproporcional e desfavorável a quem, por lei e formalmente, deva fazer esse papel que é o taxista. Nessa área, vamos ampliar vagas de táxi e vamos qualificar o serviço de táxi. Quanto a Zé Avelino, quem manteve a feira ao longo de 4 anos fui eu. Agora virou um debate político por puro oportunismo, por pura demagogia. Agora, é ruim para quem está lá precária e instavelmente e é ruim para a cidade que tem espaços tombados, espaços públicos tomados. Com diálogo, respeito, vamos encontrar uma solução que seja boa coletivamente para a cidade e para os feirantes, que é criar uma estrutura grande, pública e privada, de espaços seguros, estáveis, inclusive que gerem mais oportunidades de renda e de consumo para quem vive do atacarejo da Zé Avelino também. Ok, então, candidato Roberto Cláudio, a sua vez de fazer a pergunta. O senhor tem 1 minuto a partir de agora. Eu queria abordar o assunto dos transportes públicos. Nós tomamos uma decisão na cidade. Justiça social também passa pelo trânsito e pelo transporte público. Resolvemos priorizar os espaços para quem anda de ônibus. E você que está em casa, que anda de ônibus, sabe disso. Fizemos o primeiro corredor exclusivo de ônibus, ligando Antônio Bezerra ao Papicu. Ônibus articulados, com ar-condicionado, andando rápido na via, mais rápido que os carros, trazendo para o trabalhador comodidade de tempo, qualidade de vida. Estamos com outros 2 corredores em obras, um ligando o Papicu até a Parangaba e o outro centro passando pela Guanabi até Messejana, para ampliar esses benefícios a mais trabalhadores e a mais estudantes, porque a cidade deve priorizar quem mais precisa, principalmente o espaço público e o trânsito devam estar priorizando quem anda de ônibus ou quem anda de bicicleta. E é isso que nós fizemos. Quero saber qual é a política do candidato para a área de corredores exclusivos de ônibus. Capitão Wagner. Olha, falar em transporte público é falar primeiro em conforto, é falar em segurança, é falar em fluidez e regularidade do fornecimento desse serviço. Além de falar também não só em transporte coletivo, não só no ônibus, mas falar também no táxi, falar no Uber, falar na bicicleta, que são outros modais que devem ser explorados na gestão. Primeiro, eu queria reafirmar o nosso compromisso respeitando o taxista, de dando condição de competir, que nós vamos regularizar o Uber ou qualquer aplicativo que venha para a cidade para prestar um serviço de qualidade a um preço menor ao cidadão. Nós temos também um compromisso muito grande com a segurança no transporte coletivo, até porque eu tive recentemente andando de ônibus para ver de que forma esse serviço estava sendo prestado e além do calor, além do desconforto, a gente via uma sensação de insegurança muito grande pela quantidade diária de assaltos que ocorrem nesse transporte coletivo. Existe, inclusive, uma estatística do Sindônibus que aponta cerca de 5 assaltos a transportes coletivos diariamente. Então, oferecendo segurança, oferecendo conforto, oferecendo fluidez e regularidade, nós vamos melhorar o transporte público da cidade. Roberto Cláudio. Eu queria afirmar com clareza,
Os corredores foram prioridade e continuarão a ser prioridade na segunda gestão. Além dos 3 citados, queremos fazer mais 2. Um ligando o Conjunto Ceará até a Parangaba e o outro ligando o Siqueira ao centro da cidade. Queremos terminar a gestão, um segundo eventual mandato, se você me der a honra e o privilégio de ser prefeito mais uma vez, com mais 130 quilômetros de corredores de ônibus e completar os ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi. Queremos garantir também a ampliação da integração do bilhete único com a bicicleta, que fomos nós que iniciamos aqui na cidade de Fortaleza. Quero também poder terminar a obra do terminal da Messejana, que será o maior e mais moderno do estado do Ceará. Será um belíssimo terminal para a área que mais cresce na cidade de Fortaleza. Vamos também, em paralelo, ampliar ciclovias e ciclofaixas e tornar Fortaleza uma cidade cada vez de mobilidade, priorizando o transporte público, a pessoa mais pobre, entender que justiça social passa também pelo trânsito. Capitão Wagner. Olha, a gente tem que lembrar que o Wi-Fi realmente é extremamente importante, mas existe uma cena que não sai da cabeça das pessoas. Imagina aí, um ônibus lotado, todas as pessoas tiram seu iPhone, tiram seu celular para utilizar o Wi-Fi e de repente um criminoso invade aquele ônibus e pratica um arrastão. Essa é uma cena que é cotidiana. Mais de 5 ônibus são assaltados por dia. Então a gente tem que garantir a segurança no transporte coletivo. E na nossa gestão a gente vai garantir essa segurança. Quando se fala em transporte público também, a gente tem que lembrar que existem os mototaxistas. A gente teve uma aprovação na Câmara Municipal de uma lei que garantia ao mototaxista o mesmo direito que tem o taxista, o mesmo direito que tem as vans, o mesmo direito que tem o transporte coletivo, de utilizar a faixa exclusiva. Não é a faixa exclusiva para ônibus, mas para essas 3 modais. E na nossa gestão, o mototaxista vai poder utilizar também essa faixa como uma maneira, inclusive, de impulsionar as pessoas a utilizar o serviço de mototáxi. Então é importante que a gente possa lembrar isso, além do passe livre estudantil, que será utilizado como ferramenta para que as pessoas deixem seu veículo em casa e utilizem o transporte público para se locomover. Ok, então agora é a sua vez, candidato Capitão Wagner, de fazer a pergunta ao candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 1 minuto a partir de agora. Quero voltar para o tema educação. A cidade de Fortaleza passa por sérios problemas em relação à educação. A gente teve recentemente muitas greves e eu já estabeleci sim um compromisso com os professores dessa cidade de valorização. No último debate que a gente teve na TV Jangadeiro, eu perguntei ao candidato Roberto Cláudio a partir do momento que ele apresentou em 2013 uma proposta de construir a academia do professor. E eu fiquei surpreso com a informação do candidato de que essa academia já estava em andamento, que a obra estava funcionando. Isso chamou a atenção de algumas pessoas que assistiram ao debate. Essas pessoas foram no local, lá na Dona Leopoldina, 907, para verificar se realmente existia uma obra. Eu queria saber por que o candidato afirmou que existia uma obra em andamento nesse endereço, desse prédio que ele adquiriu, e as pessoas foram verificar em loco e a obra não está em andamento. Porque houve equívoco da parte dele, ele foi enganado, ou foi apenas para ganhar a eleição que ele passou essa informação? Roberto Cláudio. Primeiro, esclarecer ao candidato que ele está desinformado. Há 4 anos, Fortaleza mantém um calendário regular depois de muitos anos de greves interrompendo aulas na cidade. Isso não é possível por acaso, candidato. Isso é possível pelo diálogo, pelo respeito e pela política de valorização do professor. Agora, com muito cuidado, a gente deve estabelecer esse debate para que a mentira não acabe afetando a qualidade do debate público entre nós dois. O senhor teve mais de 2.000 programas tirados do ar pela Justiça Eleitoral por estar mentindo no ar. E recentemente o senhor disse que não tem merenda escolar, que só tinha bolacha e leite. Eu recebi pelo menos 100 mensagens fotográficas, filmagens de crianças comendo carne, de crianças tomando leite, tomando vitamina e frutas, graças a inverdades que o senhor emitiu. Nesse caso, a academia está em obras, foi interrompida em virtude de uma prestação de contas do governo do estado e a obra já foi retomada também. Muito cuidado nessa hora para que a mentira não possa interferir na qualidade do debate. Capitão Wagner. Cidadão, você está sendo chamado de mentiroso pelo candidato Roberto Cláudio. Você que foi lá no local, foi lá na Dona Leopoldina, 907, fez um vídeo e expôs no Facebook dizendo que a obra estava parada. Você está sendo chamado de mentiroso. A senhora mãezinha que está escutando do seu filho, que ele chega em casa e comeu lá na escola apenas a bolacha seca com suco, não foi com leite não, é com suco. A senhora está sendo chamada de mentirosa. Você, cidadão, que teve seu filho, que viu seu filho na escola, com o teto caindo na cabeça dele, lá no Parque dos Irmãos, na Escola Santa Teresa, você está sendo chamado de mentiroso, porque esses foram os programas que o adversário conseguiu tirar do ar. Então quem está falando a verdade aqui, nem sou eu, nem é o candidato, é a população. Eu estou conversando com as pessoas, eu estou visitando diversos bairros, eu estive na periferia como um todo, eu estive em áreas nobres também da cidade, e há uma reclamação uníssona em relação à questão da educação, tanto dos profissionais
tanto dos professores pelo desrespeito aos seus direitos, que foram tirados dos laboratórios e bibliotecas de forma muito árdua, sem que eles fossem ouvidos, como também dos usuários da educação. Tempo, candidato. Para governar bem uma cidade, a gente precisa reconhecer o que está bom, porque senão a população vai ficar com medo de perder essas conquistas. O que vai pensar a mãe de 8.000 novos alunos que estão em creches, que foram criadas nesse governo? O que irá pensar mães e pais e alunos que estão nas escolas de tempo integral que foram criados nesse governo? O que vão pensar 1.700 professores que foram concursados por esse governo se a propaganda do candidato só enxerga defeito, não consegue reconhecer um avanço? Os números estão aí. Não, os números são mais fortes do que qualquer crítica. Nós aumentamos matrículas, reduzimos a evasão escolar, melhoramos a qualidade da escola por inteiro, em todas as fases do processo de aprendizagem. Há uma transformação em andamento. O que é que custa reconhecer o que está bom, até para dizer que vai continuar? Eu garanto que nós aceleraremos e manteremos o mesmo passo de transformações e mudança na educação, porque essa é uma prioridade objetiva. Crítica pela crítica não resolve os problemas da cidade de Fortaleza. Ok, então, encerrado esse bloco de perguntas e respostas, a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes para mais uma rodada com temas livres. TV Cidade, as eleições 2016. Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. As regras desse bloco são as mesmas do bloco anterior. 1 minuto para pergunta, 1 para resposta, 1 para réplica e 1 para tréplica. Serão 4 rodadas com temas livres. Bloco passado, quem iniciou foi o candidato Roberto Cláudio. Nesse, então, quem começa é o candidato Capitão Wagner. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Ok. Candidato Roberto Cláudio, a área da saúde, havia uma expectativa muito grande quando você foi eleito por ser médico sanitarista, que teria uma melhora considerável. No entanto, depois de 4 anos de gestão, o medicamento ainda falta no posto de saúde, ainda temos dificuldade por conta das filas nos corredores dos hospitais, e nós temos informação que só em 2015 o Ministério da Saúde mandou para a cidade de Fortaleza, que foi a capital do Nordeste que mais recebeu recursos, mais de R$1 bilhão. A questão aqui, eu concordo quando você diz que gasta realmente muito dinheiro com a saúde, mas esse gasto não está se transformando em investimento. Não está oferecendo para o cidadão uma prestação de serviço adequado. Enquanto falta o medicamento no posto, você gastou 43 milhões com pesquisa de satisfação nos postos de saúde. Você não acha que esses gastos estão equivocados e por conta disso que está faltando medicamento, está faltando profissional e as pessoas estão sofrendo nas filas dos corredores dos hospitais? O que você pensa a respeito desse mau uso do dinheiro da saúde? Roberto Cláudio. Primeiro esclareceu a informação, na ânsia de atacar demais, de criticar demais, o candidato há pouco disse que não havia obstetra no Nossa Senhora da Mulher que estava em greve. Só para informar o candidato que há 2 obstetras de plantão hoje na Nossa Senhora da Mulher e se a senhora tiver alguma necessidade pode procurar o hospital no dia de hoje. Enfim, na saúde, minha gente, crítica não resolve, muito mais simplificada, muito mais simplista, sem responsabilidade com a verdade e com a dor do nosso povo. A pesquisa que o candidato se refere já foi explicado na Justiça, foi explicado pessoalmente a ele. No começo eu achei que era inexperiência, falta de conhecimento, como ele tem demonstrado ao longo da campanha. Mas só posso crer agora que é má fé mesmo para lhe iludir. Essa pesquisa custou 0,01% do valor que ele se refere, repetidamente tentando levar você a erro. Desta maneira, ninguém resolve crise na saúde. Saúde é coisa séria e você sabe disso. Nós estamos há 3 anos, 10 meses agarrados com o problema e vamos continuar no segundo mandato. A gente tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado com o que a gente fala. Em outro debate, o candidato Roberto Cláudio disse que ia chamar a imprensa, ia realizar uma coletiva, ia mostrar toda a documentação que comprovava que a pesquisa tinha custado apenas R$45 mil. Mas em nenhum momento isso aconteceu. No outro debate, ele disse que a pesquisa custou R$500 mil. Então ele se contradiz com os números, ele tem uma dificuldade muito grande com a matemática. O que eu quero dizer para vocês é que os recursos que são da saúde serão auditados com muita responsabilidade para evitar esse tipo de gasto de R$43 milhões em uma pesquisa de satisfação quando está faltando medicamento no posto de saúde, quando está faltando a luva para o dentista lá no posto de saúde fazer um procedimento, quando está faltando a gaze, quando você vai no posto de saúde para trocar seu curativo, você lembra o que acontece. Você está sendo mandado ir na farmácia para comprar a gaze, para comprar todos os insumos necessários para que esse procedimento seja realizado. Então, se alguém está mentindo, é você, cidadão, que está em casa e que está trazendo esses relatos. O que aconteceu no Hospital da Mulher foi relatado pelos próprios médicos, está nas redes sociais, dos obstetras e ginecologistas. Tempo, Roberto Cláudio. Minha gente, é só olhar o que está acontecendo na campanha.
Fomos 8 candidatos no primeiro turno. Apenas um foi condenado na justiça por mentir e por ataques grosseiros, que foi o meu adversário. E continua a fazer isso, perdendo tempo, inclusive, desse rico debate, só para atacar. Conseguiu falar aqui de saúde sem dar uma ideia, uma proposição para resolver o seu problema. Por isso que eu digo que saúde é área séria, é só trabalho, humildade, perseverança que vão mudar as coisas. Nós gastamos 27% e investimos em saúde. Se somar educação e saúde, é mais da metade do orçamento da prefeitura e vamos continuar fazendo isso. Vou regularizar o estoque dos medicamentos, vou ampliar as policlínicas, vou abrir o JF2 e com trabalho, humildade e verdade, vamos nos contrapor à crítica vazia de sentido e sem propostas, ao ataque, à proposta, à desconstrução, à construção e o respeito a você e à saúde de Fortaleza, que vai melhorar, aposta, e que eu vou continuar agarrado no problema. Agora, candidato Roberto Cláudio, a sua vez de elaborar as perguntas. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Eu queria voltar ao assunto do emprego, principalmente para quem está em casa ou desempregado. De cada 100 adultos em idade ativa para o trabalho, 12 estão desempregados nas grandes cidades do Brasil. Aqui a gente está se reinventando, utilizando o plano diretor e leis urbanas como projetos especiais, outorga onerosa que nós regulamentamos e operações urbanas consorciadas para estimular a vinda de empresas e a geração de empregos. Ontem mesmo, graças a isso, abriu aqui um grande empreendimento privado, o Shopping Rio Mar, lá no Presidente Kennedy, gerando 3 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. Temos outros empreendimentos aprovados para serem iniciados, um atacadão no Siqueira para 420 empregos, outros no Jacarecanga, no centro da cidade, no Rodolfo Teófilo, no bairro Pedras, graças a essa iniciativa da Prefeitura. Gostaria de saber se o candidato pretende utilizar o plano diretor e como para estimular novos negócios e novos empregos para quem está desempregado em Fortaleza. Capitão Wagner. Candidato, nós queremos inclusive criar a agência reguladora de uso e ocupação do solo para fins sociais e fins econômicos. É importante, quando a gente fala de geração de emprego e renda, lembrar a quantidade de empregos informais que existe na cidade de Fortaleza. E precisamos lembrar também que o turismo é o grande potencializador da geração de emprego e renda na nossa cidade. Por isso nós precisamos atrair para a cidade de Fortaleza empreendimentos turísticos, para que a gente possa aqui impulsionar o nosso turismo. Nós precisamos para isso também melhorar, logicamente, a nossa segurança, a balneabilidade das praias, que durante a sua gestão, em alguns momentos, passou 100% das praias sem qualquer condição de banho. Nós precisamos melhorar também a questão da saúde por conta das epidemias que acabam afastando os turistas. Mas com turismo de eventos, com turismo esportivo, com turismo de negócios, nós vamos sim trazer novos empreendimentos, gerar emprego e renda para você, que está entre os 230 mil desempregados. É esse o número, 230 mil pais e mães de família querendo se inserir no mercado de trabalho e não estão encontrando oportunidade, infelizmente. Roberto Cláudio. O candidato não respondeu minha pergunta. Eu perguntei como o plano diretor e leis urbanas podem estimular novos empregos para além do dia a dia da tarefa do prefeito. É isso que a gente fez e vamos continuar fazendo se tivermos a honra de um segundo mandato. Estimular leis urbanas, criar leis urbanas que estimulem e tornem Fortaleza mais atrativa ao emprego. Queremos uma outra, reduzir impostos municipais para novas empresas em bairros pobres ou expansão de empresas existentes. Também vamos ampliar a política de crédito para o pequeno, de capacitação para o mercado de trabalho, de desburocratização para alvarás e licenciamentos na cidade de Fortaleza. E também vamos estimular as compras governamentais, fazer de Fortaleza uma grande consumidora de micro e pequenos empreendedores da cidade. Só no passado foram 170 milhões consumidos pela Prefeitura de vendedores locais, de serviços, de produtos, gerando empregos nos bairros da cidade. Vamos ampliar também as compras governamentais. Capitão Wagner. Olha, o candidato está com problema de audição. Eu falei que vamos criar a agência reguladora de uso e ocupação do solo para fins sociais e fins econômicos, utilizando justamente as leis municipais, a lei de uso e ocupação do solo, toda a legislação que trata dessa questão, incentivando sim novos empreendimentos, fazendo com que os bairros mais distantes da cidade tenham empreendimentos onde a pessoa possa ter seu emprego perto da sua casa, gerando inclusive um impacto positivo na questão da mobilidade urbana. Mas o discurso do candidato tem uma certa incoerência, porque ele está afastando as gráficas editoras por conta do aumento que
que ele deu no percentual do ISS que essas empresas têm que pagar. As empresas estão se deslocando de Fortaleza para o Eusébio, porque lá está sendo oferecida uma melhor condição e lá está se gerando emprego e renda. Então a gente tem que ter uma política franca, uma política honesta e não está dizendo coisa que não está sendo feita. Nós precisamos sim incentivar, inclusive com incentivos fiscais, a ocupação da cidade com novos empreendimentos. O polo de confecções da Barra do Ceará está se acabando por conta de perseguição da atual gestão. Obrigado. Então, agora é a sua vez, candidato Capitão Wagner, de fazer a pergunta. O senhor tem 1 minuto. Candidato, Fortaleza, indiscutivelmente, não dado por mim, não dado por você, mas dado de instituições e organismos internacionais, é a cidade mais violenta do país. Nós tivemos a Guarda Municipal recentemente invadida por criminosos e os guardas municipais tiveram de correr por conta desses criminosos estarem fortemente armados e invadiram a sede da Guarda Municipal. Eu queria que você me explicasse, porque depois de 4 anos de gestão e vários estudos quanto ao armamento da Guarda Municipal, você continua sendo contra esse armamento, mesmo dando uma série de atribuições ao guarda que precisa da utilização da arma para ele se proteger. Vou citar novamente, os guardas municipais estão sendo escalados para acompanhar linhas de ônibus que estão sendo queimados. Se esses ônibus estão sendo queimados, esses bandidos estão queimando, logicamente, fortemente armados. Não tem como o guarda proteger as pessoas que estão naquele ônibus sem que ele tenha a condição de primeiro se proteger. Por que depois de 4 anos seu estudo não chegou a uma conclusão quanto ao armamento ou não da Guarda Municipal? Roberto Cláudio. Primeiro, fortalezense, eu não estou convicto, com muita honestidade, que armar a guarda seja o melhor caminho para a cidade de Fortaleza. Vamos continuar ouvindo especialistas, mas não há a minha convicção em relação a isso. E vou dizer por quê. Nós estamos propondo, todos, ambos de nós, eu e o candidato adversário, chamarmos mais 1.000 guardas. Fortaleza aumentou milhares de policiais armados ao longo dos últimos anos. Criou equipamentos, novas viaturas e a violência não mudou. Esse não é o caminho. E muito menos achar que a arma vai proteger o próprio guarda. Um exemplo disso é que mataram 23 policiais em 6 meses esse ano e nem um guarda municipal. O nosso papel não é criar uma falsa ilusão para você, fortalezense, do papel da prefeitura. Não é simplificar as coisas, achar que um guarda jovem armado na rua vai produzir segurança na cidade. Repito, é o social, é a juventude, é o território e a integração com a polícia da guarda que vai melhorar a segurança de nossa cidade. Capitão Wagner. Você que está assistindo a propaganda eleitoral deve ter visto o adversário propor transformar o guarda municipal num menino de recado. O que ele propõe? O guarda municipal, ao se deparar com um crime, ele vai ligar para a polícia. Só que você, cidadão, qualquer outro cidadão da cidade pode fazer isso, pode pegar seu celular e ligar para a polícia e pedir para que ela venha ao local onde está ocorrendo o crime. Se é nesse sentido que ele quer fazer segurança, a gente não vai ter efetivamente a proteção das pessoas. A intenção de treinar, de armar, de avaliar psicologicamente o guarda municipal é, logicamente, de dar condição de proteção ao próprio profissional e de proteção aos cidadãos. Imagine você numa praça, onde os criminosos praticam arrastão, estão lá os guardas municipais sem ter uma condição de se defender. O que esse guarda municipal vai fazer? Vai pedir para que os bandidos parem de assaltar até que ele ligue para a polícia? Não faz qualquer sentido que nós tenhamos uma guarda municipal com 2.500 homens, uma previsão tanto minha quanto dele de contratar mais 1.000 homens para que eles sejam apenas meninos de recado. Nós precisamos treinar, equipar e armar o guarda. Roberto Cláudio. Na saúde, o candidato perdeu seu tempo atacando e agora na segurança. 2 temas os mais necessários da população, onde o candidato não explica a proposta e só ataca mais uma vez. O que a gente está criando, essa simplificação é grosseira e não é verdadeira, não é um menino de recado, é um sistema de vigilância com câmeras de monitoramento integrado com o raio da Polícia Militar. Mas olha, quem se avora de especialista em segurança pública é o senhor, mas não explicou à população como é que vai fazer para colocar 2, olha a proposta, 2 guardas municipais apaisanas armados em todos os ônibus da cidade. Isso vai custar 480 milhões de reais. Imagine você dentro do ônibus trocando bala com 2 guardas à paisana. Os estudiosos com quem eu conversei acharam isso uma aberração, uma temeridade colocar a população sob esse tipo de risco. Isso surge de quem supostamente é o especialista. Pé no chão, honestidade, verdade e humildade para propor coisa séria. Isso tem sido a minha marca e será no segundo eventual mandato. Ok, agora é a sua vez, candidato Roberto Cláudio, de fazer a pergunta. O senhor tem 1 minuto a partir de agora. É até bom porque a pergunta tem a ver com o que eu penso de segurança. Segurança nessa cidade passa por oportunidade para o jovem. Dá ao jovem do Curió, que foi morto recentemente, inocente, a oportunidade de ter um futuro, um destino pelo caminho da educação.
É isso que eu imagino que vai transformar as realidades e por isso eu criei um projeto chamado Academia Enem, em que jovens do ensino médio, que não é nem responsabilidade da prefeitura, estão tendo a oportunidade de um ensino gratuito, com professores de alto gabarito, material didático comparável a de escolas privadas, gratuito, transporte de graça, alimentação, fardamento, para aumentar suas chances de entrar na universidade. E os depoimentos são lindos, gente que entrou em medicina, em engenharia, em administração, graças ao apoio dado pela prefeitura. Já são 40 mil jovens tendo essa oportunidade e muitos deles transformando o seu futuro. Quero saber se o candidato tem alguma ideia para apoiar o jovem do ensino médio a ingressar numa faculdade. Capitão Wagner. A gente precisa só esclarecer para o cidadão que o candidato mais uma vez falta com a verdade, porque a nossa proposta é sim viável. Ela já acontece no metrô de Nova York, ela acontece lá no Pelourinho, em Salvador. Os policiais trabalham infiltrados, à paisana, para evitar que o crime aconteça. No momento que o bandido souber que vão existir guardas municipais à paisana no ônibus, na quantidade que é indicada pelo próprio Sindônibus. Acabei de falar, apenas 5 ônibus são assaltados por dia. Então não vou precisar colocar em todos os ônibus, somente conforme a estatística do Sindônibus. Queria esclarecer em relação à questão da educação, que eu sou professor também. Eu sei o quanto é importante investir em educação. E a Academia Enem não só vai continuar, mas o aluno vai ter a oportunidade de assistir em casa às aulas através da internet. Nós queremos ampliar esse projeto, que a gente viu as imagens da Academia Enem, onde o Paulo Sarazate era oferecido e várias cadeiras estavam vazias, provavelmente porque o aluno não teve acesso, não tinha como se locomover até lá. Então ele vai poder assistir essa aula em casa na nossa gestão a partir de um sistema informatizado que vai disponibilizar em toda a rede a aula para que o cidadão realmente tenha uma oportunidade. Tempo, candidato. Roberto Cláudio. Até para criticar tem que saber, capitão. Os jovens da Academia Enem recebem bilhete único, gratuito, carregado para irem para lá. O que é que custa elogiar uma política sem fazer uma crítica e dizer que vai continuar? Porque é isso que eu vou fazer com a Academia Enem. Vamos abrir mais 40 mil vagas para a Academia Enem, continuar o que está dando certo. Essa é a marca do nosso desejo de continuar prefeito. E, além disso, criar a Academia para o Trabalho. Parte dos jovens que acabam o ensino médio querem ir para uma faculdade, parte querem ser qualificados para o mercado de trabalho. Vamos fazer isso em parceria com o Sistema S, com a rede privada e fazer uma grande frente de capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Mas volta à segurança. Você gostaria de estar dentro do ônibus com 2 guardas apaisantes, você não sabe se é guarda ou é bandido armado, trocando tiro? Me perdoe, isso não é proposta razoável. Todo especialista, repito o que eu conversei, ficou assombrado e com muita temeridade dessa sua proposta. Capitão Wagner. Olha, a troca de tiros, quem está dizendo que vai acontecer é o candidato Roberto Cláudio, que ele tem a certeza que os assaltos vão acontecer. Mas não vou entrar nesse bate-boca não. O que eu quero deixar muito claro em relação à educação é que você, aluno que quer uma oportunidade para passar no vestibular, que quer uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho, vai ter a minha gestão, que sou professor, inclusive, de preparatórios para concurso. Eu sei o quanto é importante você valorizar e dar oportunidade para que esses jovens possam entrar na faculdade, para que esses jovens possam passar no concurso público. Na nossa gestão, isso será, sim, uma prioridade e todo o recurso necessário da própria prefeitura será investido, sim, não só na aula presencial, mas também na aula pela internet. Você vai ter a oportunidade de assistir a aula em casa. Se você não tem condição de se deslocar ao Paulo Sarazate por um problema de saúde ou por qualquer outra inviabilidade, você vai poder assistir a aula em casa, através da internet, como acontece em todas as escolas que têm êxito nessa área de preparação para o Enem e também de preparação para concurso público. Pode ter certeza que a prioridade na nossa gestão vai ser a educação. Obrigado, candidatos. Assim termina o segundo bloco de perguntas e respostas. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, as considerações finais. TV Cidade, eleições 2016. Estamos de volta para nosso último bloco, onde vamos acompanhar as considerações finais de cada candidato. Eles terão 2 minutos. Por sorteio realizado previamente com a presença de todos, ficou definido que quem fará primeiro as suas considerações finais será o candidato Roberto Cláudio. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Primeiro, minha saudação, Alexandre, Capitão Wagner, minha saudação a você, fortalezense. Queria agradecer a oportunidade desse debate. Há 4 anos atrás, com 37 anos de idade, assumi a Prefeitura de Fortaleza. Me entreguei integralmente a essa missão, com muita paixão, com todo o meu entusiasmo, com toda a minha juventude, para dar o melhor de mim a servir essa cidade. Fico muito feliz em ver as coisas mudando, se transformando, mas para isso muito trabalho teve que ser feito desde o primeiro dia da gestão.
Implantamos no começo da gestão o bilhete único, começamos a reformar os postos, entregamos as primeiras creches, passamos a preparar as ações do futuro, que passaram a ser inauguradas no 3º e no 4º ano, como corredores de ônibus, as bicicletas, as areninhas, as novas UPAs, os novos postos de saúde, diversas obras nos bairros da cidade, de drenagem, de urbanização, de iluminação. E é muito bom ver o sorriso e a alegria das pessoas, o reconhecimento pela mudança vivenciada no dia a dia, seja numa escola que não existia, numa UPA que não existia e passa agora a atender a população mais simples, numa policlínica que passa a fazer a fisioterapia do idoso, ou muitas vezes os novos leitos hospitalares que foram criados, dos programas de recuperação de dependentes químicos. Tudo isso me alimenta meu entusiasmo e a vontade de continuar servindo. Claro, com a humildade de perceber que ninguém muda uma cidade em 4 anos, que o tanto que foi feito é do tamanho do tanto que ainda falta fazer. E eu hoje estou muito mais experiente, com um time muito mais organizado, com projetos em andamento. Vou começar um segundo eventual governo inaugurando obras com o mesmo ritmo acelerado, se você me der a oportunidade de ser prefeito. Estou aqui também para direcionar minhas palavras a quem não votou em mim no primeiro turno. Assista aos debates, veja quem está propondo e quem tem condições e capacidade de governar para toda a cidade, continuando o que está bom e melhorando o que ainda precisa ser melhorado. Por isso, peço a sua confiança e seu voto dia 30, 12, Roberto Cláudio. Muito obrigado. Obrigado, então. Agora a vez do candidato Capitão Wagner fazer suas considerações finais. Candidato, o senhor também tem 2 minutos. Agradecer a você, Alexandre, agradecer ao candidato Roberto Cláudio, agradecer à TV Cidade pelo espaço e lembrar que essa política que foi divulgada pelo adversário do medo, na verdade, não está sendo divulgada por nós, e sim pelo adversário. Essa vitimização que se faz, na verdade, você pode saber quem é a vítima real. Quem é que está faltando o medicamento do posto, quem é que não tem a creche, quem é que não tem a escola para o seu filho. Queria que agradecer especialmente a uma pessoa que tem me abençoado, agradecer a Deus, que até aqui me ajudou muito, agradecer a nossa militância que de forma voluntária tem para todos os atos de campanha. E eu queria fazer um desafio para você, cidadão. O desafio é o seguinte: se aí no seu bairro tem medicamento no posto, se aí no seu bairro tem todos os insumos para que o dentista, o médico possa realizar os procedimentos, se você se sente seguro ao sair nas ruas de Fortaleza, se você tem um transporte que realmente é confortável e seguro, não precisa votar em mim. Mas se você acredita que eu, que também tenho 37 anos e tenho muita coragem de trabalhar, posso fazer melhor, posso ajudar essa cidade a ter uma melhor saúde, uma melhor educação e governar para você e com você, me dê essa oportunidade. Vote 22 no domingo, escolha realmente quem está falando a verdade, quem tem condição de fazer uma gestão completamente independente. A cidade de Fortaleza é uma cidade libertária. Ela nunca admitiu ser governada por um só grupo político ou por uma oligarquia. A oportunidade que a gente tem agora de dividir o poder, de dar oportunidade para que o povo possa participar de forma criativa da nossa gestão, para que o povo possa, nos 4 anos, estar sugerindo, estar participando da gestão com soluções baratas e criativas, você vai ter na nossa gestão. Agradecer aqui a equipe, que tem trabalhado muito intensamente, agradecer mais uma vez aos militantes. Espero que a cidade no domingo esteja azul, como está azul, inclusive, o cenário hoje. Está tudo azul na cidade de Fortaleza, por conta disso é que eu estou muito orgulhoso da campanha limpa, da campanha sincera, da campanha transparente que a gente fez. Eu não tenho dúvida que domingo a cidade de Fortaleza vai comemorar uma grande libertação, uma grande vitória, com o poder voltando para as mãos do povo. Muito obrigado. Domingo, 22, Capitão Wagner. Obrigado, então. E assim termina o debate da TV Cidade, que reuniu os 2 candidatos que disputam o segundo turno das eleições de Fortaleza. Nossas equipes seguem na cobertura das eleições, com reportagens nos nossos jornais diários e 24 horas por dia no portal de notícias, o CNews. Em nome da TV Cidade, obrigado aos candidatos Roberto Cláudio, Capitão Wagner pela presença de vocês e também a você pela sua audiência. Boa tarde e bom voto. TV Cidade nas eleições 2016.